Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. O meu nome é Cícero da Silva e eu quero te fazer um convite todo especial. Nós estamos começando uma série de estudos sobre a Palavra de Deus e você é nosso convidado a embarcar nessa jornada de aprendizado em busca de conhecimento e crescimento espiritual. Essa série de estudos ela tem como título Nisto Cremos, em busca da verdade. E você é nosso convidado, como eu disse. A proposta desse estudo é de nos aprofundarmos nos mais belos e importantes temas da Palavra de Deus, mas de uma forma simples e direta, para que haja uma boa compreensão a respeito de cada tema em especial. Hoje é o nosso primeiro estudo. E nós vamos falar a respeito da Bíblia. Nós vamos estudar sobre a Palavra de Deus. E eu acredito que em algum momento da sua vida você já se questionou a respeito da Bíblia. Saiba que isso é normal. Na verdade, muitas pessoas se questionam a respeito da Bíblia. E existem algumas perguntas que são muito comuns. Por exemplo, qual é o propósito da Bíblia? Como ela foi escrita? Quando ela foi escrita? Afinal de contas, quem escreveu a Bíblia? Uma outra questão, será que a Bíblia possui um autor? E nós? Nós podemos confiar realmente em seu conteúdo? Essas são algumas questões que nós abordaremos nesse primeiro estudo a respeito da Palavra de Deus. Para iniciarmos o estudo, eu quero deixar bem claro para você que nós acreditamos que a Bíblia é a Palavra de Deus. Nós acreditamos que Deus ele se revela a todos nós. E eu não sei se você já parou para refletir, mas tudo que nós sabemos a respeito de Deus, nós só o sabemos porque Ele escolheu se revelar. Se Deus houvesse escolhido se manter às ocultas, ou se Ele tivesse escolhido se ocultar de todos nós não saberíamos nada a seu respeito. Estaríamos completamente perdidos em trevas e sem nenhuma esperança futura. Mas Deus, por amor a todos nós e reconhecendo a nossa necessidade de adoração, Ele escolheu se revelar. E na Bíblia, nós vamos encontrar dois conceitos de revelação. Aquilo que nós chamamos de revelação geral e aquilo que nós chamamos de revelação especial. Onde que estão esses conceitos na Palavra de Deus? Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Nesse texto, nós podemos destacar que o universo ao nosso redor proclama a glória de Deus, e os céus anunciam as obras das mãos de um Criador. Então nós cremos que de alguma forma o nosso Deus ele pode ser encontrado na natureza, nas coisas que foram criadas por Ele. É o que o texto está nos dizendo. Então isso nós chamamos de revelação geral. Por quê? Porque Deus ele se revela de uma forma geral para toda a humanidade por meio da natureza, por meio das coisas que foram criadas por Ele e estão ao nosso redor. De alguma forma, a perfeição que existe na criação engrandece um Deus criador, um Deus perfeito, um Deus que planejou todas as coisas. E esse conceito, ele é reforçado no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 1, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo,
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 2 pontos interessantes eu quero destacar nesse texto. O primeiro ponto é que sim, existe na Bíblia um conceito de revelação geral. E esse conceito diz que o nosso Deus pode ser encontrado na natureza, na criação. Por quê? Porque os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas que foram criadas. É o que o texto está nos dizendo. Então Deus, ele pode de alguma forma ser reconhecido na natureza. E um segundo ponto que eu quero destacar aqui é que não há desculpas para alguém dizer que não acredita em Deus. O texto diz: tais homens são por isso indesculpáveis. Não há desculpas. Por quê? Porque tudo ao nosso redor apresenta um Criador. Tudo ao nosso redor exalta um Deus perfeito que planejou tudo isso. Se nós olharmos, por exemplo, para a perfeição do nosso corpo, o corpo humano é a máquina mais perfeita que existe. Não há explicação para a origem do corpo humano a não ser na palavra de Deus. Eu não consigo entender ou acreditar nessas teorias de evolução, em tantas teorias que apresentam para nós hoje em dia. Eu acredito na criação. Eu acredito que Deus, ele planejou tudo isso. E por isso o nosso corpo é tão perfeito. Para que nós possamos expressar um sorriso no rosto, cerca de 43 músculos na face precisam agir simultaneamente para que saia um sorriso perfeito. Ou o sorriso vai sair torto. Você entende? Então há uma perfeição no corpo humano. Para podermos nos movimentar, o cérebro precisa dar o comando. É uma coisa fantástica. Você já parou para pensar no processo de gestação? Quando uma mulher entra em processo de gestação, no trabalho de gestação, o corpo da mulher passa por um processo de adaptação. O ventre vai se expandindo, o útero vai crescendo, para que acomode aquele bebê da melhor forma possível até o momento do nascimento. E aí vem alguém e me fala que isso é coisa do acaso, que surgiu por um processo de evolução. Eu não consigo acreditar nessa teoria. Não dá. Quando eu olho para a natureza ao meu redor, essa natureza, ela exalta um Criador. Se nós olharmos para uma árvore, por exemplo, a gente lança uma semente no solo, essa semente vai germinar, nasce um pequeno broto, o broto vira uma muda, essa muda cresce e vira uma árvore gigantesca. Essa árvore vai produzir frutos que têm sementes e ali dá início a uma cadeia de reprodução. Não bastasse tudo isso, a árvore ainda vai contribuir para que haja oxigênio puro no planeta por meio do processo da fotossíntese. Então eu creio que existe um Deus criador. E esse Deus, ele deixou as suas digitais na criação. Por isso, os céus proclamam a glória de Deus. Por isso, os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde o início, por meio das coisas que foram criadas. E não há desculpas para alguém dizer que não acredita em Deus. Então, isso é o que nós chamamos de revelação geral, porque ela nos diz que Deus se revela de uma forma geral para toda a humanidade, por meio da natureza, por meio da obra da criação. Agora, existe na palavra de Deus um segundo conceito de revelação. É o que nós chamamos de revelação especial. Na revelação geral que nós acabamos de ver, Deus ele não se revela com conteúdo. Ele não traz uma informação específica a respeito dele. Já na revelação especial, ela é diferente. Por quê? Porque na revelação especial, Deus ele se revela com conteúdo. Ele se apresenta de uma maneira mais nítida para a humanidade.
E onde que nós encontramos esse conceito de revelação especial? No livro de Hebreus, capítulo 1, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O texto é claro em nos dizer que Deus falou por meio dos profetas, ou seja, a revelação vem de Deus e os profetas transcreveram essa revelação. E foi assim que surgiu o conteúdo da Bíblia. A palavra de Deus foi escrita pelos profetas, nós vamos ver mais adiante como foi esse processo, mas a revelação vem de Deus. Por quê? Porque o texto deixa bem claro que Deus era quem estava falando por meio desses profetas. Então nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos abordar mais alguns textos para confirmar essa informação. Mas antes, eu trouxe aqui algumas informações que na verdade são algumas curiosidades a respeito da Bíblia que talvez você não conheça. Por exemplo, a Bíblia, ela possui 66 livros. Esses 66 livros, eles são divididos em duas grandes seções. Essas seções nós chamamos de Antigo Testamento e Novo Testamento. No Antigo Testamento, a Bíblia possui 39 livros. Já no Novo Testamento, ela possui 27 livros, que dá um total de 66 ao total. 66 livros. A Bíblia possui 1.189 capítulos e 31.104 versículos. Quando eu estava estudando a respeito dos versículos da Bíblia, eu descobri uma coisa interessante. O número de versículos bíblicos, ele pode variar de acordo com a sua tradução bíblica. Por exemplo, eu uso, nesse momento eu estou usando, a Almeida Revista Atualizada. Nessa tradução, existe 31.104 versículos. Quando eu estava pesquisando sobre esses versículos, eu descobri que não estava conferindo com a quantidade apresentada na internet, porque geralmente aparece lá na internet 31.101 versículos. Então eu contei na minha Bíblia, não deu certo a quantidade, o número, então eu conferi novamente e descobri que há uma variação, de acordo com a tradução, que vai de 31.101 a 31.104. Depende da sua tradução bíblica. Mas isso não muda em nada o conteúdo da Bíblia. É só uma diferença entre as traduções e as divisões dos versículos. Mas o conteúdo permanece intacto. O mesmo conteúdo. Ok? E por que eu estou falando isso? Será que em algum momento da sua vida você já se perguntou qual a mensagem o nosso Deus escolheu para colocar no centro da sua palavra? Isso mesmo. Qual será o versículo central da Bíblia? Pois bem, eu trouxe essa informação para você. O capítulo central da Bíblia é o Salmos, capítulo 118. Esse é o capítulo central. Se você olhar antes do Salmo 118, você vai ver que tem lá 594 capítulos. Se você olhar depois do Salmo 118, você vai encontrar 594 capítulos. Ou seja, o Salmo 118, ele está no centro de todos os capítulos da Bíblia. Legal, né? Se você olhar para o Salmo 117, você vai perceber que ele possui apenas 2 versículos. É o menor capítulo da Bíblia. Se você olhar para o Salmo 119, você vai perceber que ele possui 176 versículos. É o maior capítulo da Bíblia. Ou seja, entre o menor capítulo da Bíblia e o maior capítulo da Bíblia, o Salmo 118 está no meio, novamente.
Agora, o verso central da Bíblia é o Salmo 118, versículo 8. E olha que mensagem apropriada o Senhor nosso Deus colocou bem no centro da sua palavra. Salmo 118, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor: é melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Olha que mensagem poderosa o nosso Deus colocou no centro da sua palavra. E talvez você não sabia sobre essa curiosidade, né? É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Essa é a mensagem central, que está no centro da Bíblia. É o capítulo central, o versículo central e a mensagem que Deus colocou bem no centro da sua palavra. Pois bem, vamos adiante. A Bíblia, ela foi escrita originalmente em 3 idiomas: o hebraico, o aramaico e o grego. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica e com algumas partes, alguns trechos na língua aramaica. E o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então foi escrito em 3 idiomas diferentes. A Bíblia, ela foi escrita em um período de tempo de cerca de 1.600 anos. O primeiro escritor bíblico foi Moisés. Agora, acredita-se que o primeiro livro que foi escrito na Bíblia não tenha sido o livro de Gênesis, mas sim o livro de Jó. Então, acredita-se que Moisés escreveu o livro de Jó, depois ele escreveu Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio e os Salmos 90. Então, Moisés teve uns salmos escritos na palavra de Deus, que talvez você não sabia dessa informação. Mas o primeiro livro a ser escrito, acredita-se que foi o livro de Jó. Moisés começou a escrever a Bíblia por volta de 1.500 anos antes de Cristo. Já o último escritor bíblico foi o apóstolo João. O último livro da Bíblia é o Apocalipse. João escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos por volta do ano 94 depois de Cristo. Só que uma coisa interessante que também muitas pessoas não sabem é que existe uma tradução judaica, uma tradição judaica, que diz que João ele saiu da ilha de Patmos, ele voltou para a igreja em Éfeso e ele ficou ali os últimos dias de sua vida na liderança da igreja. E nesse período, após ele sair da ilha de Patmos, ele escreveu as suas 3 epístolas e o livro Evangelho de João. Então acredita-se que o último livro a ser escrito na Bíblia foi o Evangelho de João. E João escreveu esse livro por volta do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, a Bíblia durou cerca de 1.600 anos para ser concluída. Uma outra coisa interessante é que a Bíblia ela foi escrita em 3 continentes diferentes. O continente africano, o continente asiático e o continente europeu. A Bíblia foi escrita por 40 escritores diferentes. E é isso que me deixa fascinado. Por quê? Quando nós refletimos sobre essas informações, a gente percebe que a Bíblia demorou um período muito extenso para ser concluída. Ela foi escrita em continentes diferentes e esses escritores bíblicos, eles tinham as mais diferentes formações culturais e educacionais. Então, o que seria de se esperar da Bíblia era que ela fosse um livro cheio de contradições, mas não é isso que nós encontramos na palavra do Senhor. Porque a Bíblia é o livro mais coerente que existe. Não possui contradições na palavra de Deus. Agora, por que isso existe? Se aqueles homens não se conheciam, se aqueles homens não tiveram contato um com o outro, se eles viveram em épocas tão diferentes, como é possível que a Bíblia se harmonize? Simples. Porque embora existam 40 escritores na palavra de Deus, nós cremos que existe apenas um autor. E esse autor é o nosso Deus.
Deus é o autor da sua palavra. Por isso nós cremos que a Bíblia é de origem divina. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, é um texto muito conhecido de todos. Lá diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós cremos que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, tudo é de origem divina. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, inspirada. E a palavra grega usada aqui para inspirada é a palavra theopneustos, ou seja, o fôlego divino, inspirada, soprada por Deus. É isso que a Bíblia é. A Bíblia é um sopro de Deus, uma revelação de Deus para todos nós. É assim que nós cremos. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 21, nós vemos que existe um processo de inspiração. Mas como assim? Calma que eu vou te explicar. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Ou seja, nós cremos que nesse processo de inspiração, Deus dava a revelação para o profeta, mas o profeta transcrevia essa revelação. Então, será que alguma parte, algum conteúdo da Bíblia foi colocado ali por vontade do homem? Claro que não. A própria palavra de Deus destaca que nenhuma parte da Bíblia foi colocada por vontade humana. Homens santos, ou seja, homens separados por Deus, escolhidos por Deus e que se colocaram nas mãos de Deus, se separaram do mundo para viver uma vida de comunhão e santidade na presença de Deus. Esses homens foram escolhidos para receberem essa revelação tão importante. E a Bíblia teve uma origem no coração divino, mas ele passou para a humanidade através dos seus profetas. Esses homens foram movidos, guiados pelo Espírito Santo, para que não houvesse nenhuma contradição ou algum erro de doutrina na palavra de Deus. Nesse processo de inspiração, eu vou te falar uma coisa agora que talvez você nunca tenha escutado. Nós precisamos entender que no processo de revelação, Deus, ele não anula a participação do profeta. Em qual sentido? Bom, a revelação vem de Deus, mas Deus permite que os profetas usem as suas próprias palavras para transcrever ou traduzir essa revelação. Deus permitiu que os profetas traduzissem essa revelação para que houvesse uma boa compreensão para a humanidade. E é por isso que no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 32, diz assim: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Em que sentido que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas? Nesse sentido que eu acabei de falar. A revelação vem de Deus e os profetas traduziram essa revelação numa linguagem humana. Muitas pessoas acreditam que no processo de inspiração, Deus ia ditando as palavras e os profetas iam escrevendo. Mas não foi assim que aconteceu. Quando vamos para Apocalipse capítulo 1, versículo 11, lá diz assim: o que vês, escreve em livro e leva para as igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que vê, escreve em livro. Ou seja, o profeta tinha as visões, através das visões Deus dava a revelação, e aí Deus permitia que o profeta transcrevesse essa revelação usando as suas próprias palavras.
mas a revelação é de Deus. Então a Bíblia é um livro divino e humano. Em qual sentido? No sentido que a revelação é divina, mas as palavras são humanas, para que nós pudéssemos compreender. E a maior revelação a respeito de Deus está na pessoa do próprio Jesus. O Senhor Jesus é a mais perfeita revelação sobre a pessoa divina. E Jesus disse assim: quem me vê a mim, vê ao Pai. Então ele é a revelação mais perfeita que existe a respeito de Deus. É a forma que Deus se revelou de maneira mais plena para a humanidade. E Jesus era divino e humano. Então a palavra de Deus traz essas características também. Como eu disse, a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada e movida pelo Espírito Santo, e contém a linguagem humana para que nós pudéssemos ter uma boa compreensão a respeito dela. Então, na revelação geral, Deus se revela de uma forma geral para toda a humanidade, por meio da natureza. Já na revelação especial, Deus ele traz uma revelação com conteúdo. Ele se revela de forma específica para todos nós. E na palavra de Deus nós encontramos a nossa origem, o nosso Criador, por que o mundo é como é, o plano da redenção e as promessas de que em breve encontraremos o nosso Senhor nas nuvens do céu e Ele vai nos levar para um lugar de paz, amor e onde nós estaremos eternamente ao lado do nosso Criador. Essa é a esperança que a Bíblia nos transmite. Mas eu trouxe aqui, para continuarmos o nosso estudo, algumas curiosidades a respeito da Bíblia. Por exemplo, dentro da Bíblia, você não encontra o nome Bíblia. Você já parou para pensar nisso? Mas a Bíblia ela se apresenta com alguns títulos. Ela se autodenomina dentro da sua linguagem. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas, nas sagradas Escrituras. Então, um nome dado à Bíblia é Sagradas Escrituras. Já o Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 11, versículo 28, ele diz assim: ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Ou seja, Jesus afirma que a Bíblia é a palavra de Deus, porque ele estava se referindo ali à Bíblia de até então, né? A Bíblia que ele tinha na época, que era o Antigo Testamento. Ele fala: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Então nós não podemos apenas ouvir a palavra de Deus, não podemos apenas estudar a respeito da Bíblia. Nós precisamos estudar, sim, com seriedade, mas nós precisamos também guardar essa palavra no nosso coração. Nós precisamos colocar essa palavra em prática na nossa vida, nas nossas ações, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Dessa forma nós seremos felizes, bem-aventurados. Lá no Salmo 119, versículo 11, lá é dito: guardo no meu coração a tua palavra, Senhor, para não pecar contra ti. Já no Salmo 119, versículo 105, lá diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando nós usamos a palavra de Deus em nossa vida, ela ilumina os nossos passos. É um guia seguro para o nosso caminho. Por quê? Porque nós estaremos agindo de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Dentro da Bíblia, a gente não encontra o nome Bíblia, mas ela se apresenta com alguns títulos para todos nós. E talvez você tenha um título especial que você gosta de usar. Por exemplo, nós sabemos que a Bíblia é a Escritura Sagrada, é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, é a palavra do Senhor. Ela também se apresenta como uma espada de dois gumes e de tantas outras formas, né? Mas o importante de sabermos é que a Bíblia é a palavra de Deus. Esse é o ponto principal
que nós precisamos guardar em nosso coração. Uma coisa interessante, até pouco tempo atrás, as pessoas duvidavam da autenticidade da Bíblia. Por quê? Porque as pessoas diziam que os personagens bíblicos não tinham comprovação histórica de que eles haviam realmente existido. Então muitos diziam que a Bíblia era um livro fictício, onde os personagens não existiram. E um dos personagens bíblicos mais criticados da história foi o rei Davi. Por quê? Porque ele é um personagem central da Bíblia e nós não tínhamos provas, nem por meio da arqueologia, nem por meio da história, sobre a sua existência, até o ano de 1993. Em 1993, estavam fazendo escavações arqueológicas em um sítio arqueológico que ficava ao norte da cidade de Tel Dan. E nessas escavações, uma jovem estudante de arqueologia, ela descobriu de maneira acidental uma estela comemorativa do Império Assírio. E nessa estela comemorativa, o rei assírio ele estava comemorando investidas contra alguns impérios que ele havia dominado. E lá ele conta sobre a tribo de Judá e a linhagem davídica. Então ali foi comprovado, através de um documento pagão, que essa estela comemorativa era um documento pagão, que Davi era um personagem real, ele existiu, a sua linhagem, os seus filhos existiram. Nós tínhamos ali um rei pagão, se referindo em um documento a respeito de Davi e da sua linhagem. Então hoje, se você pesquisar, você vai descobrir que pelo menos 40 personagens bíblicos já tiveram a sua veracidade comprovada. Nós temos Davi, Herodes, Pôncio Pilatos, o rei Jeú, o rei Ezequias e tantos outros. Então, à luz da arqueologia, a Bíblia é um livro confiável. Nós podemos confiar na sua palavra. Por quê? É a palavra de Deus. Por esse motivo nós podemos confiar. Agora, e se nós pegássemos a Bíblia e analisássemos a palavra de Deus à luz da ciência? Será que a Bíblia se confronta com a ciência ou será que a Bíblia se harmoniza com a ciência? Pois bem, quando nós vamos para a palavra de Deus, livro de Jó, capítulo 37, versículo 12. Olha o que diz lá. Jó, capítulo 37, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: então elas, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a redondeza da terra. Uma coisa que eu quero destacar aqui para você entender é que a palavra de Deus está falando a respeito da redondeza da terra, a respeito da circunferência da terra. Só que quando isso foi escrito, as pessoas tinham uma visão completamente diferente dessa, porque as pessoas acreditavam que a terra era plana, que as embarcações navegariam até o limite da terra e cairiam em um precipício. Era assim que eles acreditavam. Então, quando o escritor escreveu esse conteúdo, ele não tinha as informações que nós temos hoje. Embora hoje ainda exista como que eu posso dizer? Uma teoria que diz que a Terra é plana, mas hoje nós sabemos que a Terra não é plana, a Terra é redonda. Por quê? Porque já foi comprovado por meio de navegação, por meio da ciência. O homem já foi até a Lua e ele já comprovou que a Terra de fato é redonda. E a Bíblia já dizia isso já, porque no livro de Jó está falando isso, a respeito da redondeza da Terra. Só que o detalhe é que quando Moisés escreveu esse texto, ele não tinha as informações que nós temos. Então é mais um indício de que a revelação que ele recebeu vinha de Deus, porque estava muito além da época que ele vivia. Uma outra coisa interessante, no livro de Jó ainda, capítulo 26, versículo 7, olha o que diz lá.
Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Olha que coisa interessante. Na visão antiga, né, que as pessoas tinham sobre o planeta Terra, as pessoas acreditavam, isso é uma teoria, que existia a mão de um Deus mitológico segurando o planeta. As pessoas acreditavam em vários deuses na mitologia. Então eles acreditavam que existia um Deus mitológico que segurava o planeta Terra. E se você olhar no globo terrestre, por exemplo, naquela imagem do globo, você vai ver que tem uma mãozinha lá segurando o globo. Na maioria dos globos existe uma mãozinha lá segurando. Já na cultura oriental, existia uma teoria que dizia que a Terra ficava sobre o casco de uma gigantesca tartaruga. São teorias que existiram no passado. Agora, quando nós vamos para a palavra de Deus, ela diz assim: a Terra fica pairando sobre o nada. Então você entende agora que quando o escritor escreveu esse texto, ele não possuía as informações que nós temos hoje. Então era praticamente impossível que ele soubesse que a Terra pairava sobre o nada. Então são indícios de que o conteúdo da Bíblia foi revelado pelo próprio Deus, que planejou tudo isso. Então quando o homem achava que a Terra era plana, Deus vai e fala assim: não, a Terra é redonda. E tem mais. Além de ser redonda, ela ainda fica pairando sobre o nada. Não existe nada segurando a Terra, a não ser as leis divinas. Foi Deus quem estabeleceu as leis da natureza e todo o sistema universal seguem essas leis, regidas pelo próprio Deus. Uma outra coisa interessante aqui no livro de Jó é que nós encontramos aqui referência a respeito da pressão atmosférica. Livro de Jó, capítulo 28, versículo 25, diz assim: quando ele regulou o peso dos ventos e fixou a medida das águas. Regulou o peso dos ventos? Como assim? Hoje nós sabemos que os aviões só voam por conta da pressão atmosférica, por conta do peso dos ventos. Só que esse peso dos ventos já tinha sido mencionado na palavra de Deus há cerca de 3.500 anos atrás. 3.500 anos atrás. Você consegue imaginar isso? O escritor, Moisés, não tinha possibilidade, irmãos, de ter essa informação, a menos que o próprio Deus tenha revelado para ele. E outra coisa interessante que me chama a atenção nesse texto é que o texto diz que Deus fixou a medida das águas. Você já parou para se perguntar por que o mar não transborda? Né? Todos os rios do mundo desaguam no mar, mas o mar continua da mesma forma. Então é como se ele tivesse um limite fixado. Claro que em alguns momentos da enchente, né, aquela maremoto ali, tsunami, a gente entende que isso são consequências, né, do próprio homem ao longo da história que vem degradando a natureza. Mas Deus, ele fixou limites. Porque se você coloca um balde, por exemplo, para encher uma torneira, pouco tempo ele está cheio. Agora você imagina todos os rios do mundo desaguando no mar e esse mar não enche. Ele tem um limite fixado ali. Então é isso que a palavra de Deus está falando. Deus fixou limites. Só que quando Moisés, quando o escritor escreveu esse conteúdo, não tinha como ele ter essa informação. Não tinha como ele falar que a terra era redonda, que a terra pairava sobre o nada, não tinha como ele falar sobre a pressão atmosférica, isso vai muito além daquela época, e não tinha como ele falar ali também sobre esses limites das águas. Então nós cremos que a Bíblia é de origem divina, e nós encontramos na Bíblia, para comprovar que o conteúdo bíblico vai muito além da época em que o escritor vivia, nós temos na Bíblia noções de sanitarismo. Por exemplo, no livro de Levíticos e no livro de Deuteronômio, a gente encontra noções de higiene sanitária. Deuteronômio capítulo 23, versículo 12 e 13, diz assim a palavra do Senhor: também haverá um lugar fora do acampamento, para onde irás,
Dentre as tuas armas terás uma pá, e quando te abaixares fora, cavarás com ela, e volvendo-te, cobrirás o que defecastes. Aqui a Bíblia está apresentando noções de sanitarismo, ou seja, Deus estava orientando aquelas pessoas a cavarem um buraquinho na areia, e quando eles fossem fazer as suas necessidades, eles deveriam fazer dentro daquele buraquinho e depois cobrir com a terra. Você consegue imaginar a quantidade de doenças que Deus impediu que se proliferasse entre aquele povo por meio dessa norma de vigilância sanitária? Então nós temos na Bíblia noções de sanitarismo, só que essas noções foram passadas para o povo de Deus numa época que ia muito além da compreensão do povo. O povo não tinha nem noção sobre isso. Então nós entendemos, irmãos, eu vou voltar a repetir isso, que o conteúdo da Bíblia, ele está muito além do momento em que o escritor escreveu. Então, a revelação vem de Deus, e o escritor traduziu essa revelação para uma linguagem acessível a todos nós. Mas o conteúdo é divino. É isso que nós acreditamos. E olha, talvez o maior ponto, para que nós possamos acreditar na Bíblia e na sua veracidade, está em sua coerência. É verdade. Como eu disse aqui, a Bíblia foi escrita em um período de cerca de 1.600 anos. Ela foi escrita em 13 idiomas diferentes. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes. A Bíblia foi escrita por 40 escritores, pessoas das mais diferentes formações culturais e educacionais. Eles pensavam diferentes, viviam em épocas diferentes, em contextos diferentes. A Bíblia foi escrita nas mais diferentes situações. Por exemplo, Jeremias escreveu seus livros num cativeiro, num calabouço. Daniel escreveu seu livro lá na corte de Babilônia. Paulo, quando escreve seu livro, ele estava preso na prisão em Roma. O grande rei Davi escreveu a maioria dos salmos fugindo pelo deserto para tentar salvar a sua vida. João, quando escreveu o Apocalipse, ele estava preso na ilha de Patmos. Ou seja, os escritores, eles não tinham contato um com o outro. Você percebe agora a situação em que a Bíblia foi escrita? Eles não tinham contato, e além de não ter contato, eles possuíam as mais diferentes formações. Por exemplo, Josué era um general, Jeremias um escriba, Daniel um político, vivia na corte de Babilônia, um político, um primeiro-ministro. Amós era um boiadeiro. Pedro e João eram pescadores. Lucas era um doutor, um médico. Paulo era um escriba, um doutor da lei, um advogado. Você percebe a diferença cultural entre essas pessoas? Então era de se esperar que o conteúdo da Bíblia fosse um livro cheio de contradições. Sabe aqueles livros que não tem nada a ver uma coisa com a outra? A Bíblia era para ser assim. Mas não é isso que nós encontramos na palavra de Deus. Por quê? Porque o autor da Bíblia é o próprio Deus. E todos os escritores bíblicos, todos eles seguem a mesma linha de pensamento. Nós não encontramos na Bíblia contradição. A Bíblia é um livro harmônico. Todos os escritores, eles se harmonizam em um único conteúdo, que nós chamamos de a palavra de Deus. Então eu espero que você tenha aprendido mais a respeito da palavra de Deus nesse nosso primeiro momento de estudo. Nós falamos a respeito da Bíblia, sobre a sua origem, como ela chegou até as nossas mãos, como ela foi escrita, o período que levou para ela ser escrita, e eu espero em Deus que esse estudo ajude você a buscar mais a presença do Senhor, confiando que a Bíblia é a palavra de Deus e ela possui poder. Isso mesmo, o mesmo poder usado por Deus na criação, o mesmo poder que ele usou quando ele disse, e haja luz, é o mesmo poder que ele colocou na sua palavra.
A palavra de Deus tem poder para transformar vidas. Quantas pessoas nós sabemos que já foram transformadas pelo poder da palavra de Deus? Então a palavra de Deus, esse livro sagrado que você tem aí na sua casa, ele tem poder para transformar a sua vida e transformar a sua família. Ele tem poder para fazer com que a sua família seja uma família melhor, com que vocês vivam em harmonia e amor na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus por isso. Eu quero finalizar esse estudo com uma breve oração e eu convido você a orar comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos ama, está sempre ao nosso lado e escolheu se revelar a todos nós por meio da sua palavra de uma forma especial, uma revelação que traz conteúdo, uma revelação que apresenta quem é o nosso Deus, um Deus amoroso, um Deus presente, um Deus que se preocupa com todos nós. E o Senhor também escolheu se revelar por meio da natureza que está ao nosso redor. Obrigado, meu Deus, por tamanho amor. E eu peço ao Senhor que a tua mão poderosa esteja sobre cada um que está assistindo essa mensagem e que nós possamos sentir a tua presença ao nosso lado e o poder do Espírito Santo aquecendo os nossos corações. São bênçãos que nós te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Fique aí, você é nosso convidado a continuar nessa jornada em busca de conhecimento. Nosso próximo estudo, nós iremos falar a respeito de uma profecia que está na palavra de Deus e que apresenta a história do mundo em um capítulo da Bíblia. Que Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus.